seu físico sempre foi medíocre. Eu, natural, te venci em qualquer campeonato, hormonizado. Completamente sensacionalista. Que isso? E que microfone é esse? Tu parece um Mandalorian? Completamente sensacionalista. Esteroides é uma espécie de rolê. Verdade. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Tá Que na isso? cara que tá cheio de... Tá bravo, cara? Ah, legal, cara. É legal. Ao invés de avaliar os frangos da academia, que tal avaliar os estudos sobre o assunto? Completamente sensacionalista. Que isso? E que microfone é esse? Tu parece um Mandalorian? Completamente sensacionalista. Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne. Jura? Sabe o que é sensacionalista? É ver jovem de 17, 18 anos entrando no mundo do suco, destruindo o fígado, ferrando o eixo hormonal, entrando em depressão, e tudo por causa de uma ilusão que é vendida nas redes sociais. O que eu faço aqui no canal Rodrigo Góes não é sensacionalismo, é alerta, é educação na linguagem que o jovem entende. Se eu falasse de forma muito teórica, muito acadêmica, ninguém me ouviria e eu não teria viralizado. Hoje eu recebo relatos de centenas de pessoas que pararam de ciclar, que hoje buscam saúde, buscam treinar de forma natural, indivíduos que nem queriam competir no bodybuilding, mas que amavam o suco. Se isso é ser sensacionalista, então eu sou. Melhor do que fazer vista grossa enquanto uma geração inteira se destrói. Eu prefiro salvar vidas. Foi por isso que o canal Rodrigo Góes e o Fake Natty nasceram. Continuando. E esteroides é uma espécie de rolê. Verdade. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Tá Que na isso? cara que tá cheio de... Tá bravo, cara? espinho porque tá tomando muito. O que mais tem é frango. Tomando 1 ml por semana e cravado de espinha na academia. O que você mais vê? Você vê? Ah, legal, cara. É legal. Ao invés de avaliar os frangos da academia, que tal avaliar os estudos sobre o assunto? Que mostram que esteroides e acne é sim uma espécie de roleta russa. 50% dos usuários relatam esses problemas. Eu separei aqui 3 artigos para você. Mas tem uma coisa interessante nesses artigos. Quando a acne é fulminante, como a de Sam Sulek, que brota de um dia para o outro, significa abuso de esteroides anabolizantes. Significa doses elevadas de hormônios. Você saberia disso se acompanhasse o Sam Sulek, que eu acompanho há alguns anos. São 2 atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgados nem criticados por nenhum frango. Determinado. Cara, não é por nada não, mas eu tô falando só do Sam Sulek. E você, que usou rios de droga, era o que deveria ficar mais quieto, porque seu físico sempre foi medíocre. Eu, natural, te venci em qualquer campeonato, hormonizado. O que um cara desse nível tá fazendo, primeiro você tem que ter uma experiência próxima. Você já foi pró? Então cala a boca. Pegar um profissional Você já foi pró? Então cala a boca. Você tá na 5ª série, cara? pra analisar, sendo que você não trilhou 1/3, você não sabe do que você tá falando. Eu acho que é forçação de barra demais pra de repente ganhar like, ganhar... Eu acho que forçação de barra e ganhar like é reagir a um vídeo do Rodrigo Góes de mais de 1 mês. Foi a empresa que pediu? Porque assim, você foi no meu canal caçar, eu vou reagir a esse aqui. Jesus, kid. Curtir acesso, acho que melhor calar a boca que dá mais resultado. Para um atleta, show. Tá bem marcado de acne ali, né? Mas para um atleta, tá com shape legal. Não tá em nível de competição, nesse vídeo não me parece. Tá em nível de competição, ainda tem que preparar muita coisa ainda para subir. Parece que tá em off, né? Claro que ele tá em off. Ele acabou de competir. Em que planeta você vive? Scarpelli, no mundo das agulhas? Eu ia fazer uma referência a Alice no País das Maravilhas. Ele acabou de competir, cara. É o Sam Sulek. Você acompanha o mínimo de bodybuilding? Ah, meu irmão, isso aí, se o cara não estiver controlando o exame certinho, isso é colateral, né, irmão? Faz parte. 99% dos usuários de hormônios não têm acompanhamento médico. É um problema sério, é um problema global, como foi demonstrado nesse estudo aqui da Itália, o maior estudo de morte súbita em bodybuilders do mundo. E adivinha, bodybuilders profissionais têm 5 vezes mais risco de MSC, morte súbita cardíaca, do que bodybuilders amadores. E adivinha, Sam Sulek acabou de virar profissional e ele está pisando no acelerador desde os 19 anos. Essa não é só a opinião do Rodrigo Góes, é de Greg Doucette, que tem mais de 40 campeonatos de bodybuilding, é do Dr. Mike Israetel, é do Jeff Cavalier, com mais de 14 milhões de inscritos, e claro, do 7 vezes Mr. Olympia, Phil Heath. A opinião deles também é de frango? Come on now, kid. E deixa eu te falar, não importa o seu peso, altura, para você opinar no assunto. What the fuck's going on, man? Não para o nível profissional. Os caras, para chegar profissional, é uma estrada longa. Por isso que A estrada é longa para virar profissional para indivíduos que não têm boa genética. Essa é a realidade. Tem gente que nunca seria pro sem o abuso do suco. Tem gente que começa, tem uma resposta muito boa ao uso de esteroides e consegue virar pro em 2, 3 anos. eu falo, cara, nunca critique um profissional, porque para ele chegar naquele nível ali, é uma estrada que ele tem que aprender a se conhecer. Melhor do que qualquer um. Então, tipo assim, para um cara desse ser profissional e não entender do próprio corpo, só se ele nasceu pra essa porra.
É aqueles caras que faz as paradas moda caralho e desponta. Não tem nem tempo de se conhecer e já virou profissional. Sim, esses são os que se tornam Mr. Olímpios. Mas a grande maioria dos profissionais tem uma estrada aí bem longa para trilhar e você vai conhecendo do corpo, né? A maioria dos profissionais com estradas muito longas não chegam nunca no top 10 do Olímpia, porque não nasceram para isso. Eles estão abusando de drogas há muito tempo. Se você precisa abusar de drogas por anos e anos e anos apenas para se tornar pro, o bodybuilding não é para você. Você olha, você vê que pode ser aí um descontrole hormonal absurdo, né? Sam não tá com muita gordura, o que é um bom sinal, mas ele tá imenso e repleto de acne. O que isso quer dizer? Que ele está usando doses altas de esteroides anabolizantes. Mas como você sabe, Rodrigo? Porque quanto maior a dose, maior a chance de você ter acne. Acne e esteroides é uma espécie de roleta russa. 50% terão, 50% não terão. Mas por que eu sei que o Sam Sulek está exagerando? Porque ele tem um histórico de acne. E é sempre quando ele está fazendo blast, ou seja, ele está mamando no suco. Mas por que o suco causa acne? Porque ele aumenta a nossa produção de sebo, que hidrata a nossa pele e nos protege. Isso. Só que quando você usa o suco, essa produção é tão elevada que entope os poros. Com isso, as espinhas explodem. O que ele tá falando pra mim foi uma grande merda. Que isso? O cara tá na cara que tá cheio de espinha porque tá tomando muito. O que mais tem é frango, caralho. Tomando 1 ml por semana e cravado de espinha na academia. O que você mais vê? Então quer dizer que o cara tá na academia frangão, tá tomando muito hormônio. Isso é um descontrole hormonal que quando você eleva a testosterona, o estradiol se eleva. E se o estradiol se eleva demais, você tem a inversão, né? Você tem a aromatização que começa a vir os colaterais. Então se o cara é profissional, ele deve saber o que ele tá fazendo, só que deve ter perdido a mão ali num possível rebote. Não vai comparar um cara profissional a um frango que não sabe o que tá fazendo. Deixa eu te falar, mesmo os profissionais, eles não sabem muito bem o que estão fazendo. Por quê? Porque eles estão usando doses altas de hormônios. Eles não sabem o dia de amanhã. É por isso que todo atleta top de linha tem um acompanhamento médico. Mas é como eu já falei, acne e esteroides são sim uma espécie de roleta russa. 50% terão acne. Só que quando a acne é fulminante, quando a acne aparece num cara como Sam, que tem 50 de braço e aparece da noite pro dia, significa abuso de drogas. Significa que algo internamente não está bem. Você já viu a pele do Phil Heath assim? Você já viu a pele do Kai Greene assim? Eu acho que não! O Sam tem só 23 anos. É óbvio que ele tá abusando de hormônios. Ele parece que tem 40, acorda, cara! Mas é aquela coisa. Sendo bem sincero, é muito difícil que um usuário de drogas admita que as drogas fazem mal, porque eles têm que inventar desculpas para justificar o uso. E é isso que eu estou observando que está acontecendo aqui. Então, assim, não tem nada a ver com a quantidade de hormônio para você ter acne. Tem gente que toma 1 ml e se enche de acne, porque é um descompasso hormonal. Se for da genética dele, então, porra, até meio ml que ele toma vai dar problema. Mas eu tô falando isso também. Tem gente que tem problema de acne, até eu sou um, na adolescência, não tomava hormônio e tinha acne pra caralho. Então, o que justifica isso? Eu nem hormônio tomava e tinha lá espinha. Conheço uma porrada de gente assim que é cravado, vai cravado, muito pior do que ele tá aí. Então, o hormônio, quando ele aumenta sem conhecimento, colateral vem pra te fuder. Então, se você sabe o que você está fazendo, você tem que ter um acompanhamento médico para você estar equilibrando seus hormônios para não ter esses colaterais, como acne, por exemplo. Agora, o que ele falou também não está errado. Foi muito pouco informado. Poderia ter acrescentado mais informação ao conjunto também. Como assim? Eu fiz um vídeo completo? Não sei se... Eu tenho uma série de vídeos sobre Sam Sulek. Ele tem essas informações, mas... Tanto é que se fosse assim, todo cara que toma muito hormônio estaria cheio de espinha, né? E a gente vê que não é muito bem assim que acontece. Olha o rosto do Sam Sulek. Me diga, isso é saudável? Será que eu estou exagerando? Ah, Rodrigo, deixa ele. Será? Será que ele não pode ser o próximo Boston Lloyd? O próximo Dallas McCarver. Porque aqueles malucos ali estão naturais, né? Não tem espinha no rosto, tá com a pele boa, mas tá tudo natural, não tem ninguém tomando hormônio. Só o cara que tá com a espinha ali que tá hormonizado. Não, eu acho que você não entendeu. Acne fulminante é um indicativo de doses altas de esteroides anabolizantes. Mas é como eu disse, 50% terão problemas com acne e 50% não terão. Você tá falando o que eu tô falando, cara! Que vídeo esquisito! Tá certo, pô. O próximo Alisson, se eu não estiver enganado, esse é o nome desse brasileiro que morreu no... Todos os últimos aí que partiram não tava sofrendo de acne. É até difícil você ver um atleta assim. Pelo pouco da história que eu conheço desse rapaz, a carreira dele foi meio um boom, né? Então você vê que ele não tem muito tempo de conhecer o próprio corpo. Não sei se ele fez acompanhado de um profissional, mas seja lá o que ele fez, tem que respeitar, porque não é qualquer um que pega o Procard. Respeito máximo.
Eu respeito o Sam Sulek e acompanho o trabalho dele. Isso está em todos os meus vídeos. Mas assim como os fãs dele, eu me preocupo. Eu quero que o garoto viva muito. Eu não quero que ele vire uma estatística. E eu também uso o caso dele para conscientizar a nova geração. Ou você acha que não tem um monte de moleque de 18 anos? Eu quero ficar igual o Sam Sulek, ele usou um monte de coisa. É isso que está acontecendo. Não é qualquer um que pega o Procard, então só observa e cala a boca, que é o melhor que você faz. Também Esse cara tá na quinta série. pega muito a questão do cara que não usa hormônio e tá cravado de espinho assim. Eu passei a minha adolescência inteira assim. Então até que ponto? A puberdade do adolescente não é natural, não é algo saudável? O que é a puberdade? Elevação dos hormônios, descompasso hormonal. Por isso que na puberdade você tem o quê? Ginecomastia. Pra mim tá começando a exagerar, tá falando um pouquinho de merda já. Isso pode ser evitado. Eu sei que ele é apaixonado por bodybuilding e eu apoio o sonho dele, mas isso aqui é loucura. Depois de um campeonato, você deve parar com o suco, se recuperar, comer mais. Sam aumentou as doses depois do campeonato. Sim, ao invés dele dar uma relaxada após o campeonato, diminuir um pouco as doses, se recuperar de uma preparação severa, de uma desidratação, ele está aumentando as doses. Tem muita pressão sobre o Sam Sulek. Ele tem milhões de seguidores. É claro que ele quer estrear no circuito profissional ganhando, mas não precisa dar a vida para isso. Eu tenho certeza absoluta que ele está abusando de esteroides anabolizantes como nunca fez antes. E tudo para estrear bem no circuito profissional. Se eu acho que ele pode ser um talento do bodybuilding, não. Você vê que são dois atletas profissionais que não deveriam estar sendo julgados nem criticados por nenhum frango. Determinar o que um cara... Novamente, eu tô falando do Sam Sulek. O Urs, você não conhece o Urs? O Urs é um top Olympian, man. Ele tem até potencial para ser um Classic Olympia. Você acompanha bodybuilding? E outra coisa, se o indivíduo é frango ou não, ele pode sim opinar sobre o esporte, principalmente se ele estudar sobre o tema. Qual o problema? Já não vai ter nem comentarista em futebol. Desse nível tá fazendo, primeiro você tem que ter uma experiência próxima. Você já foi pró, então cala a boca. Só pode falar de bodybuilding se for profissional, hein, galera? Não sabe julgar nada. Agora, a gente que é do meio, que trabalha com essa porra, consegue olhar e entender mais ou menos. Porque o cara pra chegar Que do meio, mano? Você nunca pisou num palco. Seu meio é o mundo do suco. num nível desse, não é aumentando o suco que você vai ficar desse tamanho. É todo um contexto muito grande com o que você faz. É treinando pesado, é se dedicando muito e é mamando no suco. É fazendo amor com o suco. Eu não compreendo essa dificuldade em admitir que o suco não é só a cereja do bolo. É o bolo inteiro. E tudo bem. Por que você não vê um gringo falando dessa forma? Por que o Sibama fala que sabe o que ele faz é muito ruim para a saúde, mas ele fez porque era necessário? É esse o discurso. Nós não podemos mascarar a verdade. Quer ser um Mr. Olímpia? Eu torço por você, mas compreendo os colaterais. Parece que você não pode falar a verdade sobre os anabolizantes. Tem que falar que é só saber usar. Não faz mal. Mentira. O suco. Agora, se ele saiu de uma competição e foi entrar em outra, não faz muito sentido você querer aumentar os venenos para ter um rebote assim. Não é muito bem assim que funciona. Foi o que eu falei, cara. Ele tá falando várias coisas que eu falei. E mandando o calar a boca e a merda. O bagulho tá muito forçado ali pra querer ter algum argumento diante do que tá acontecendo. Se eu acho que ele vai... Eu tenho todos os argumentos. Você tá usando meus argumentos. É um competidor top de linha? Não. Sam tem 23 anos e já abusa há alguns anos de esteroides anabolizantes. Isso aqui é ler antes. De acordo com as más línguas, dizem que foi tudo por causa de um coração partido. Dizem que Sam Sulek foi ferido e se entregou ao bodybuilding. Ele sempre foi um atleta. Na high school, ele fazia salto ornamental e era muito... Já tinha genética, né? Olha o ombro dele. Talentoso. Mas Sam, Jesus, escolheu o sul. Pessoal, é interessante frisar que tem mais ou menos 4 anos daquela foto para agora. Olha o envelhecimento precoce de Sam, que é assim um indicador de abuso de drogas. Sam se apaixonou pela musculação. O palco é apenas o reflexo de quem é apaixonado por musculação. O palco é o reflexo de quem é apaixonado pelo trabalho duro, por levantar pesos. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai se encher de Roacutan, mas qual é o preço? O fígado, o Roacutan, é um medicamento excelente, mas é agressivo. Só que se você mistura Roacutan mais suco, bomba relógio. Bomba relógio. Vai acabar com os Roacutan mais suco. Completamente sensacionalista. Quê? Completamente Como assim, cara? Inclusive, existem diversos problemas muito mais graves do que acne no meio de quem é óbvio abusa do suco, como está sendo dito aí. E não tem como ser visto, a não ser através de exame. E não foi nem levado em consideração. Então, pegou um caso de acne para fazer um sensacionalismo em cima de uma parada que não tem ninguém contra você ser natural. Agora você... Cara, você não conhece o Sam Sulek, não? O que você tá falando parece que você nunca acompanhou o mínimo do Sam Sulek. Querer criticar
uma pessoa profissional do meio, que isso aí tá na cara que é um descontrole hormonal. Inclusive acontece em pessoas que nem esteroide anabolizantes usam. Acho que Acontece com pessoas com 50 de braço e com 23 anos tem um caso de acne fulminante? Acorda! Cara, você tá falando tanto sensacionalista. Você sabe o que significa essa palavra? É você apresentar uma notícia de forma exagerada e, às vezes, mentirosa. Isso não é exagero. Nós estamos vivendo uma epidemia do suco. Jovens estão morrendo todos os meses devido ao abuso de esteroides anabolizantes. É exagero que a Muscle Contest fez, a maior federação de fisiculturismo do mundo. Eles sabem que o problema está ocorrendo e eles criaram um programa muito legal, Nota 10, para a conscientização de profissionais e de atletas. Precisamos fazer com que as mortes no esporte diminuam. Eu estou fazendo a minha parte. E você? Você incentiva o suco? Já já vai estar vendendo o suco. Parece que já vende, né? Isso aí é legal, viu? demais. Demais. Porque isso são características que tanto quem usa quanto quem não usa pode apresentar um grau de acne desse nível aí. E pode nem ter músculo no corpo, nem treinar e ter. Então pega uma parada muito vazia para querer criticar muito. Para você ver que se o cara tá mal, você tem que olhar o exame dele por completo. Aí você vai saber se o cara tá bem ou mal. Agora, querer avaliar pro acne, quantas pessoas você passa na rua e que... É um indicador de que algo internamente não está funcionando bem. Sam não está na puberdade. Ele tem 23 anos. E o caso de acne dele é sempre fulminante. Sempre de um dia para o outro. Isso não é normal. estão em perfeito estado, você vai fazer um exame médico e tá prestes a entrar numa cirrose hepática, porque bebe pra caralho. Então, o acne você consegue ver a olho nu, mas pode ser reflexo de uma porrada de coisa. Tem gente que tem uma alimentação ruim no final de semana, já acorda cheia de acne. E não tem nada a ver com excesso de hormônio, caralho, como tá sendo enfatizado nesse vídeo aí. Achei um pouco exagerado. Eu também já fiz tratamento com Roacutan, usando hormônio, tudo junto. E o próprio Roacutan é uma medicação altamente hepatotóxica. Sim, é o que eu falei. Tem um acompanhamento médico mensal. Sim. Então, se você altera os seus marcadores ali do fígado, TGO, TGP, se você altera, imediatamente o médico vai suspender ou o tratamento ou o uso de hormônio, porque Sim. o médico já não aprova o uso de hormônio junto com o Roacutan. Mas é exatamente isso que eu tô falando! Roacutan mais suco, bomba relógio. O Roacutan é um medicamento muito forte. Se você une ele a drogas orais, a drogas injetáveis, o seu fígado vai pro espaço. E Sam vai ter que melhorar essa pele. Isso aí ele tá certo. Agora, existe o exame mensal que se faz para você ver as suas taxas, porque Ninguém faz exame mensal. Muito menos nos Estados Unidos. só o Roacutan já pode arrebentar o seu fígado. Só o próprio Roacutan. Ele tá repetindo o que eu falei no meu vídeo. Por isso, tem que fazer o exame mensal. Agora, cada caso é um caso. Eu fiz o meu tratamento todo usando Roacutan e hormônio, na época que eu treinava. E fazia o meu exame mensal e não tinha alteração significativa para suspender o tratamento. Provavelmente um indivíduo que tem a genética de resistência aos colaterais. Lembra que eu já expliquei aqui no canal que o melhor bodybuilder tem que ter 3 genéticas? A de construção de músculos, a de absorção das drogas, que é extremamente importante, e a mais importante de todas, a de resistência aos colaterais. A genética que possibilita o atleta abusar de drogas por períodos longos de tempo sem colaterais severos. Então, cada caso é um caso. Eu falo isso no meu canal. acho que a gente tem que falar do que a gente entende. Sabe, pegar um profissional para analisar, sendo que você não trilhou um terço, você não sabe do que você está falando, você não tem noção ali. Eu acho que é forçação de barra demais para de repente ganhar like, ganhar curtida, acesso. Acho que é melhor calar a boca que isso? dá mais resultado. Eu já tenho o meu veredito, e o meu veredito viciado!